Boa tarde, eu sou, como vocês sabem, o professor Ronaldo Pimenta, sou coordenador de Geografia do PVS. Estamos aqui na nossa sexta semana enviando o nosso sexto vídeo, que vai tratar a parte 2 dos problemas socioespaciais urbanos como vetores de expansão da Covid-19. No vídeo passado, nós tratamos sobre esses problemas socioespaciais urbanos, nós caracterizamos o processo de urbanização brasileira. E esse processo de urbanização brasileira se caracterizou e se caracteriza por um processo de metropolização. Aliás, na aula de hoje, a gente vai tratar das questões específicas desse ambiente urbano que criam, possibilidades de expansão da Covid-19. A gente vai lançar aí uma provocação, vou colocar para vocês algumas imagens, vou passar um conjunto de vídeos para vocês, para que vocês percebam como que essa dimensão urbana favorece, ou não, para provocar mesmo, como que a dimensão urbana interfere no processo de disseminação, melhor dizendo, desta doença que nós continuamos a vivenciar. Ora, para que a gente entenda isso, para que a gente entre na dimensão socioespacial urbana, se faz necessário o entendimento de um conceito-chave, que é o conceito de densidade urbana. Então, a densidade urbana é o número de habitantes dividido por uma determinada área, e que o vídeo vai mostrar muito bem para vocês. Então, através do entendimento desse conceito-chave de densidade demográfica, a gente pode problematizar o processo de disseminação ou não da doença. Beleza? Então vamos agora com atenção assistir a esse vídeo. Vamos lá! Bom, estamos aqui no site do IBGE, aqui como vocês podem ver, mapasinterativos.ibge.gov.br, aonde a gente vai procurar saber e entender mais sobre o conceito de densidade demográfica. Por que a gente tem que saber um pouco mais? Porque, segundo os dados do IBGE, em 2030 a população brasileira vai estar na casa dos 220 milhões de habitantes e isso vai resultar num ambiente com muito maior densidade. Aqui a gente passa para ver a cidade de Palmas, capital do Tocantins, aonde eles vão apresentar esse processo. Vejam que a gente tem um rio aqui correndo, e uma área que tem aqui alguns cultivos, uma vegetação, relevo aqui. Nessa área é onde foi construída a cidade de Palmas do Tocantins. Vejam que houve uma mudança de 1984, quando foi tirada aquela primeira imagem, e agora você já pode observar aqui uma área bastante edificada. Os anos se passaram e houve uma maior ocupação, e veja que a população se expandiu, houve uma expansão da materialidade na direção, aqui no caso do vídeo, em caminho ao curso do rio. Vejam que o curso do rio apresenta uma sinuosidade aqui. Aqui, já em 2002, a gente percebe que o rio aumentou o seu tamanho, retificou-se porque foi criado mais à frente uma barragem. O lago formado pela usina de hidrelétrica Eduardo Magalhães. Viu? Então, para que foi apresentada essa imagem? Para comprovar, para mostrar que o estudo da ocupação humana e dos seus impactos sobre o meio ambiente requer uma forma de medir esta pressão, a pressão da sociedade sobre o meio ambiente. A medida mais básica utilizada é a densidade demográfica. Como que a densidade demográfica é medida? Ela se obtém através da razão, ou seja, da divisão entre um total populacional e a área territorial desejada ou medida. Aqui a gente tem um mapa onde
A unidade territorial foram os estados e o Distrito Federal, ou seja, pegou-se o total da população e se dividiu pelo número de unidades federativas, se dividiu por 27. Nesse mapa a gente nota que aqui, essa região aqui, que corresponde à região norte, tem uma densidade menor do que a região aqui mais ao leste, e aonde a gente vê São Paulo com uma densidade alta e o Rio de Janeiro ainda maior. Aqui a gente tem um mapa da cidade, do estado de São Paulo, onde tem o total da população do estado de São Paulo dividido pelo número de municípios. Veja que a gente tem uma concentração aqui nessa região, né, que corresponde à área da capital, São Paulo, aqui é Campinas, e na região do Vale do Rio Paraíba do Sul. Veja que varia, né, a população, a densidade varia dentro do estado, como vocês podem observar, se a gente levar em consideração essa escala aqui. Mas vejam que a densidade ela não é constante em todo o território municipal e é possível mostrar mais detalhes. O que ele está querendo dizer? Que mesmo nessa área aqui da cidade de São Paulo, a densidade não é uniforme por toda a área municipal. Então ele vai usar uma outra unidade para melhor mostrar essa densidade demográfica. Veja que ficou mais claro. Ele utilizou aqui uma outra unidade de medida, que é o setor censitário. Setor censitário é uma unidade geográfica utilizada pelo IBGE para fazer os censos urbanos, demográficos e agropecuários. A gente pode perceber, continua aqui a concentração na capital, São Paulo e sua região metropolitana, na região de Campinas e aqui nas cidades do Vale do Paraíba, onde tem o ABC. Né? Tem São Bernardo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, enfim, são aqui essas regiões mais densas, mas está mais refinado. Mesmo dentro das cidades, a gente vê os núcleos de densidade. Vocês podem observar que aqui ele está dividido entre baixa, né, entre áreas de densidade alta. Áreas de densidade alta ele considera como toda aquela cuja densidade é superior a 300 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui já tem uma outra visão, de uma outra forma, onde a gente vê a Grande Mancha, capital São Paulo, aqui é Santos, o litoral paulista, aqui é região de Campinas, aqui Vale do Paraíba. E olha que interessante. Veja que ele está fazendo aqui uma superposição mostrando a relação entre a área ocupada e mais densamente povoada com o território. Aqui vocês vejam, é a Serra do Mar. Né? Essa aqui é a Serra do Mar que vai se estender lá até o Rio de Janeiro, né? Vai até o sul do Espírito Santo. E ele vai agora, vejam essa transição desse dado censitário para uma imagem com a área urbanizada. Perceberam? Aqui é a área urbanizada e aqui é o mapa de densidade demográfica. E como ele conclui aqui, sobrepõe-se às manchas acidentadas, típicas de espaços alterados pela ocupação humana, como centros urbanos. Então a gente está entendendo um pouco melhor aqui ao visualizar essa imagem de satélite. Viu? Ele mostra como a densidade demográfica pode nos auxiliar para delimitar as áreas urbanas, para a gente ver aonde que tem as áreas urbanas de uma determinada localidade. A densidade no mundo. Vejam, a gente percebe que há uma concentração nessas áreas aqui, na Europa, no leste dos Estados Unidos e na Ásia. São as áreas mais densamente povoadas do planeta. Então vamos lá, ele faz uma pergunta: a população urbana vive em áreas pouco ou muito densas? E a gente percebe que a maior parte, né, cerca de 52%, 52,3% da população mundial vive em áreas entre 4.000 e 10.000 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui, outra comparação interessante, aqui temos a cidade de Nova York e aqui uma região no estado da Califórnia, um condomínio. Essa área aqui corresponde a 1 quilômetro quadrado. E a área de Nova York corresponde a 0,06 quilômetros quadrados. Ou seja, menos de 10% dessa região aqui. Então, essa área aqui em Nova York, 10 vezes menor do que essa área à esquerda aqui. E, no entanto,
eles possuem a mesma quantidade de habitantes, né? No Colorado, 1.224 e em Nova York, 1.277. O que faz a gente perceber que a região de Nova York tem uma densidade muito maior, né? A densidade de Nova York são 20 mil habitantes, e a 20.432 e a do Colorado de 1.224. Veja, a gente pode observar por esse mapa aqui que a densidade demográfica no Brasil ela está mais concentrada no litoral. Olha essa densidade aqui: São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro. Vejam que aqui a gente pode ter a formação de uma megalópole, que é a integração funcional entre duas regiões metropolitanas. E uma outra é aqui, ó, Campinas, São Paulo e Santos. Mas isso nas aulas de urbana a gente vai ver melhor. Esse dado aqui também é muito interessante. A gente vê que a densidade ela diminui do leste para o oeste ou, né, do litoral para o interior. E a densidade também ela aumenta, né, das faixas horizontais, do norte para o sul, com maior concentração no sul-sudeste. E se a gente conjugar as duas, vamos ver as regiões de maior densidade. Percebam aqui que essa região é a região de maior densidade do país. Esse quadro é fantástico. Vejam, são verdadeiras torres, né, populacionais. E aí converge com o que nós falamos no vídeo passado sobre a metropolização do processo de urbanização brasileira. Vejo que nas regiões metropolitanas das capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal, aqui é Porto Alegre, aqui é Curitiba, vejam, Salvador, Fortaleza, Belém, Manaus, são as torres, né? Recife aqui, são as torres e que demonstra, vocês conseguem visualizar a metropolização da urbanização brasileira. Bom, como vocês puderam ver aí no vídeo, né, um vídeo muito bacana, um trabalho, digamos assim, de excelência produzido pelo IBGE, aonde essa dinâmica de superposição de imagens, de trazer mapas animados, né, aquele mapa em 3 dimensões muito interessante. A gente vê o território brasileiro como se fosse, né, as catedrais da população, aqueles pináculos, né, aquela concentração. E ela expressa muito bem a urbanização brasileira, que foi uma metropolização. Vocês vejam que são realmente as metrópoles, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, né, Recife, Porto Alegre, aonde você tem uma concentração urbana muito grande. Deixando de lado essa questão da concentração num ponto do espaço e analisando as imagens que foram apresentadas, principalmente aquela imagem de Salvador, muito emblemática, né, você tem duas áreas a menos de 1 quilômetro de distância uma da outra, uma com uma intensa urbanização, né, com uma intensa, densidade demográfica, ruas apertadas, uma opção de casas reunidas, sem área de lazer, sem área de recreação, sem área de circulação, e uma outra, né, a mesma área, o mesmo tamanho, com casas espaçadas, com arborização, piscina, quadra de esportes. Então vejam, e aí vocês podem levar nas outras disciplinas, principalmente na disciplina de biologia, esse debate, né? Como que a configuração do espaço urbano pode ser um vetor muito importante na propagação da disseminação da doença, visto que uma das medidas, né, ou a medida que as autoridades mais têm lançado mão, que estão mais utilizando, é o isolamento social. Para quê? Para evitar aglomeração. Agora raciocinem naquele espaço de Salvador, entre uma área e outra. Lembre que eles mostraram também em Nova York, né, nos Estados Unidos, mostraram um quarteirão em Nova York e um bairro no estado do Colorado. Poxa, um tinha quase 20 vezes o tamanho da outra, né? A área do Colorado, para um quarteirão em Nova York, tinha o mesmo número de habitantes. Então ali em Nova York, muito mais densamente povoado. A mesma coisa na cidade de Salvador. Ali na cidade de Salvador, a mesma área, uma com quase mais de 10 vezes a população do outro.
Então são esses elementos que a gente queria trazer para vocês hoje, para que vocês refletissem sobre a configuração do espaço urbano, a questão da densidade demográfica como um vetor de propagação da doença. Articulem, raciocinem, pensem sobre essas informações, sobre o conceito de densidade demográfica que nós trouxemos hoje, com as informações que vocês tido nos meios de comunicação sobre isolamento, sobre aglomeração, e aí a geografia está trazendo essa contribuição. Bom, então no vídeo da semana que vem, nós vamos tratar sobre a beligerância China-Estados Unidos. Seriam isso resquícios da Guerra Fria? Vamos contextualizar essa guerra de narrativas que replica aqui no Brasil, né? Replica, tem implicações, a gente ouve falar de vírus chinês, né? Que a China, houve manifestações aqui no Rio de Janeiro, em frente à Embaixada da China, e como que isso se enquadra nessa disputa geopolítica. A gente vai tentar falar um pouquinho o que está por trás disso aí, utilizando a doença para entender quais são os interesses que estão por detrás dessa aparente disputa, dessa aparente redição da Guerra Fria. Até lá, até a próxima semana, um bom fim de semana para vocês.